Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar, do podcast do mercado de energia solar. E hoje nós temos a honra de receber aqui em nossa casa Eduard Krumenauer, que vai falar sobre indústria fotovoltaica e, lógico, sempre aqui ao meu lado, Bruno Kikumoto, para agregar cada vez mais a essa discussão. Antes da gente conversar, a gente tem muita coisa para falar sobre mercado. O Bruno tem muitas perguntas. Mas antes eu quero agradecer a sua presença aqui, Eduard, e conta pra gente, né, quem é você, como que você chegou aqui no setor solar para contar tudo pra gente. Ok, muito obrigado pelo convite primeiro, estou muito feliz de estar aqui no Brasil, em Campinas. Eu acho que é um excelente trabalho que vocês fazem, é um material assim, produtivo excelente para o mercado, e muito obrigado mesmo. Né? Eu sou o Eduard, eu sou da Solar, fabricante hoje mundial, no top 10 de fabricação de N-Type, TOPCon no mundo. A gente atende várias regiões do mundo. No Brasil a gente tem um entrante, a gente está iniciando no Brasil no segundo semestre, basicamente, e está evoluindo aí e tentando ajudar o máximo possível esse mercado. Eu vim da área de combustível, estava comentando aqui antes de começar tudo, né? Eu iniciei minha carreira no Brasil aí na Raízen, que era uma joint venture da Cosan com a Shell. Trabalhei em operações, combustíveis, não era diretamente ligado a solar na época. Hoje a Raízen sim, é uma empresa de um posicionamento muito agressivo em solar, mas na época nem se sonhava em solar ainda. Recente, inclusive, né, Raízen? Recente. Isso foi em que ano? Eu entrei em 2011 em Raízen, fiquei 3 anos lá, e daí sim, 2014, eu segui minha vida aí para energia renovável, para solar, e entrei nesse nosso mundo aí que hoje é difícil de sair, né? Quem entra se apaixona, não sai mais, né? E daí fui, né, na época para os Estados Unidos. Hoje a minha base é nos Estados Unidos, eu fico em Nova York sediado, e trabalho todos os mercados da América Latina, América Central e América do Norte na parte de módulos, né? Então, alguns processos diferentes, cada país tem sua peculiaridade, alguns mais focados em GD, alguma coisa mais centralizada em alguns países específicos, mas todas as Américas acabam passando aí pelo meu departamento, vamos dizer assim, tá? Legal. E aqui no mercado brasileiro, você então está desde 2014? Isso, eu como pessoa sim, né, DAS, eu migrei para a DAS agora no segundo semestre, então está abrindo toda a operação da DAS, eu sou Country Manager para o Brasil, da Solar, e agora o desafio é desenvolver e evoluir o máximo possível no mercado aqui brasileiro. Não sei se o Bruno já quer começar com alguma pergunta, já tem algumas aqui. Antes da gente começar, assim, a curiosidade mesmo, a gente já conversa até, você falando que é entrante, né, no mercado brasileiro. A gente se conversa desde, sei lá, 2018, ou antes, né? Ou antes até, não lembro agora, né? Isso, eu era focado em outra empresa, né, não era nem da DAS, na Helios na época, e a empresa continua no mercado, inclusive, né, eu só optei aí para migrar para centralizado, né, hoje a DAS o foco é centralizado, mas sim, a gente se conversa há bastante tempo. Pessoalmente, eu acho que a gente se conheceu mais nos Estados Unidos, né, na RE+. Foi. Na sempre feira falando lá. Por telefone, sempre falando por WhatsApp. Teve o Covid, não ajudou nem um pouco, né? Teve o Covid, né? Falando de notícias, você lembra? Falando de cadeia, né? O que está acontecendo aqui com a cadeia produtiva. Né? Então, mas aí quando você fala que você é entrante, né? Não, pera lá, né? Não é muito bem assim, né? Mesmo no Brasil aí já tinha uma operação. E aí eu sempre trabalhei em fábrica, né? Em indústria, muito processo fabril, especificamente em módulos também, que é o meu know-how maior hoje, né? Então a gente, apesar de, vamos dizer, como vida, 8 anos de carreira, 9 anos de carreira, pro solar isso é bastante, né? Então é onde o mercado realmente cresceu na última década, aí, praticamente. Sim. Então a gente aproveitou aí, pegou esse embalo do mercado e estou muito feliz com isso. Né? Mas curiosidade mesmo, né? Aí você falou que em 2011 você começou na Raízen, né? Com combustíveis, enfim, né? No Brasil isso, né? No Brasil, né? Mas assim, você tem um nome, né? Explica um pouquinho também, né? Eu não vou nem pronunciar, não vou nem me arriscar, a Erika já mandou muito bem, vamos ficar com essa memória, né? Não vamos ficar com a memória de eu falando o teu sobrenome errado, que é bonito, inclusive, né? Sim. Mas, cara, explica isso daí, né? Não é... Talvez muitos brasileiros também tenham um nome muito parecido, às vezes, né? A família toda europeia, né? A parte
a paterna, né, parte de pai também, toda europeia, e isso acaba trazendo, realmente, o nome para padrão brasileiro é Edward Joseph Krumenauer, né, teoricamente o sobrenome é alemão, origem alemão, suíço e austríaco, então tem várias regiões ali que tu vai encontrar o meu sobrenome, mas sim, é um nome e a família toda vem de lá, né, toda a cultura alemã. O seu pai é alemão. Toda essa parte de língua alemã, né, então vem tudo junto com o nome, né, então o meu nome também já forçou, apesar, né, minha mãe brasileiríssima, já forçaram o meu nome no alemão, no Edward Joseph aí pra... Joseph, eu acho que meu pai é um pouco teimoso, assim, provavelmente minha mãe deu uma sugestão melhor de nome, o Eduardo José, né, pra facilitar, mas eu acho que meu pai deve ter batido, eu não vou falar esse Eduardo José, eu vou falar em alemão, né, Edward Joseph. Mas você diz, eu tenho vários amigos alemãos, eles vão me perdoar a brincadeira, mas dizem que o alemão não é teimoso, né? Não, teimoso é quem teima com o alemão. Quem teima com o alemão. E o meu primeiro nome vem de um livro do Goethe, né, é um livro do Afinidades Seletivas, então o meu primeiro nome é Edward, é um personagem principal do livro do Goethe. E vem ali, original, é um nome em alemão, o Edward, né? Mas tu vai encontrar na França, Edouard, né? Que alguns falam. Né? Legal. É bagunçado, né? O nome. Mistura, né? Cidadão do mundo, acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, que a gente vai falar muito sobre isso, né? E até o que eu falei ali, né? Que a gente conversa há muito tempo, né? E é nesse sentido mesmo. Eu sugo o Edward ali desde o tempo que a gente se conhece, né? Para se aproveitar dessa expertise, né, que o Edward tem em mercado mundial, conhece tudo, né, da cadeia, né, de produção de módulos fotovoltaicos como um todo, e aí eu vou lhe sugando, Edward, e aí, o que aconteceu aqui? Me explica isso, né, então desde a época que explodia a fábrica na China, lembra, a gente conversou uma vez, teve umas épocas de explosões de fábrica. Enchente, né? Depois passou frete, aquela bagunça de frete no Covid, a gente ia trocando. Pararam, né? Pararam. Por enquanto, eu acho. Não, tomara que não. Agora tá aqui, né? O Nordeste que tem apagão, São Paulo, Rio de Janeiro agora. Tem um calor desse, tava 40 graus hoje fácil. Eu cheguei dos Estados Unidos, aí vem ali na rua, 40 graus. O corpo não ajuda, não agradece um pouco, né? Imagina, mas que bom que a gente tem ar-condicionado aqui, só a energia que vai gastar um pouco mais. Não, mas efeito solar é pra isso aí. Claro, tem um monte. Acho que a gente pode começar, então, falando sobre o mercado que o Bruno bem pontuou, usar a sua expertise. Eu queria entender da parte da cadeia industrial fotovoltaica, né? Qual que é a sua análise, principalmente em questão de evolução das tecnologias, o mercado como um todo, se você conseguir fazer essa análise, né? Os últimos 5 anos a gente teve muitas mudanças, tanto de tecnologia como de potência, tamanho dos módulos, tamanho das células também, o pessoal discutiu bastante sobre esse assunto. Sim, como a gente vem já de um tempo no mercado, né, a gente deve ter visto aí uma transição, várias, né, como tu mencionou, de módulos lá, o primeiro módulo que eu devo ter trabalhado era 200 watts, ou 210 watts. Né? Não, 200 e o primeiro foi 265. Deve ser 60 células, ainda células inteiras, policristalina. Mas já era quadradinha já, né? Já era quadrada. Tem uns caras aí que instalaram aquela como célula redonda. Os cantos, assim, chanfrados, né? Então a gente passou essa migração, tô me sentindo até velho agora, né? Passou essa migração de modos de baixa eficiência, né? A gente fala baixa, na época era ótimo, né? Talvez na próxima vez que eu venho aqui, a gente vai dizer que a gente estava trabalhando hoje, é baixa eficiência, né? Então é 16, 15, 16, 17%, 260, o módulo menor, né? Era o módulo padrão europeu, um frame de 40 milímetros. Daí foi migrando, né? Policristalina, daí começou a aumentar um pouco os módulos que usam mais em usina, em utilities na Europa, começou a vir aqui muito para residencial, que eram os módulos 400 e alguma coisa, né? Daí foi evoluindo, né? Ali depois a gente teve a migração de poli para mono. Na época, olhando para trás, não vou me recordar, mas parecia uma migração que foi bem mais rápida do que a gente está migrando agora, de monoPERC para TOPCon, né? Mas olhando para trás, parece que foi tão rápido aquela migração de poli para mono, assim, que foi mais fácil do que agora a gente está tendo. Né? E daí foi mono, daí teve um curto prazo que era só mono, depois monoPERC, né? Então a gente hoje está em N-Type TOPCon, já se fala em HJT, já tem outras tecnologias também que também vão aparecer, mas é uma questão de maturação, né? De maturidade do mercado, entender e escolher algumas coisas. Eu ainda acho, minha opinião pessoal, né,
que uma padronização de módulos ajuda em alguns casos, né? Apesar de o mercado taxar o módulo como uma commodity, que não, na minha opinião, como fabricante não é, mas eles ficariam mais fácil, muitas vezes, para o consumidor, para o integrador, para o distribuidor, menos SKUs, né? Um processo mais fácil. Os outros, né, fabricantes da cadeia, né, de estrutura que tudo, né? sofre bastante inversor. Vidro, né? Vidro sofre muito. Nossa, vidro sofre verdade. absurdamente, né? Quanto à questão de padronização de módulos, né? Então, isso eu acho que é uma tendência, né, de dar uma padronizada. Óbvio que sempre vai ter um rebelde no meio ali que vai tentar fazer um módulo um pouco diferente, eu acho que também faz parte. Tudo bem. Tudo bem, né? Mas como pensar como um todo, eu acho que é importante, né? Então, a gente migrou lá, Poly, Mono, Monopork, Topcon e vai continuar, né? Então, nós hoje temos aí um investimento de P&D de 5% do faturamento, né? Para quem não conhece a DAS, é uma empresa de 30 gigawatts de potência instalada. Final do ano que vem a tendência é chegar a 45 gigawatts de potência instalada. Fábrica própria. Célula e módulos, né? Então, célula também. Células então, e módulos. Toda a cadeia mesmo. Sim, hoje a DAS é uma empresa nova, né? A gente começou a conversar em 2018, a DAS foi fundada em 2018. É uma empresa totalmente nova de CFOs, CTOs de empresas que saíram, né? O nosso CTO era o CTO da Longi na época, saiu, fundou a empresa e foi a primeira empresa que realmente nasceu no N-Type, né? Então a gente iniciou 2018 produzindo N-Type. Nasceu com N-Type. A gente nasceu com N-Type. Né? Legal. Então a gente passou 2 anos só em investimento de pesquisa, daí para entrar no mercado. Então a DAS como um todo, ela tá 1 ano fora a China, né? Essa montagem de operação toda, para nós, está sendo bem trabalhoso. A gente está contratando todo mundo. O mercado Austrália, né? Ali a região do Middle East, Oriente Médio, todo esse mercado sendo contratado e evoluindo. Mas a gente começou, nosso primeiro módulo, teve Monopork e tudo, mas era já Topcon, que a gente chama de 1.0, 2.0, 3.0. A gente está hoje no Topcon 4.0. E ano que vem, por exemplo, a gente vai ter em torno de 26% de célula de eficiência, né, que se converte em um módulo de 23,5% a 24%. Óbvio, né, uma escala de produção menor do que uma escala de gigawatts, que é o que a gente entrega hoje. Uhum. Então, a DAS investe hoje em torno de 5% do faturamento só em desenvolvimento de produto. Então, é uma das principais empresas hoje de desenvolvimento, mais de 1.000 patentes, né? Então, tem um volume grande de desenvolvimento de tecnologia, né? Mas sim, a gente é verticalizado na parte de fabricação de células. Todos os big players estão caminhando a isso, né? Muito por sofrimento que teve nesse caminho nos últimos anos, aí Covid, muitos fabricantes aí que a gente conhece que eram grandes, né? Sofreram e até saíram do mercado, porque tiveram problemas nessa migração. O Covid não tem entrega de célula. Daí daqui a pouco tem um fabricante que ficava numa zona que fez um lockdown muito forte na China, ficou sem trabalhar 6 meses, né? E acabou tendo uma dificuldade maior. Então os maiores, ou quem consegue, né, consegue verticalizar, está verticalizando. Tá? É a melhor solução. E eu realmente tenho acompanhado, a gente até noticia aqui, cada vez mesmo é mais comum o fabricante ter seu próprio insumo, né? Para não depender de outro. Então isso é bem interessante. E você pontuou aí a questão da cadeia produtiva, né? Quem está assistindo aqui, a gente tem diversos públicos, desde aquela pessoa mais curiosa sobre energia solar, aquela que já atua. Como que funciona uma cadeia, por exemplo, no segmento de módulo? Se você puder explicar para a gente entender melhor aqui. O módulo, assim, de novo, aquela parte de commodity, né? Mas commodity, na verdade, é um mineral, o silício lá no começo da cadeia, extração, tudo. Então, tem um processo muito custoso, energético, que é parte de mineração, parte de fabricação de tarugo, né? Mineração, tarugo, toda a parte de produção da própria célula, dopagem, processo químico de fabricação da célula, para daí nós começarmos em algo mais tangível, algo mais parecido com o módulo, né? Então essa cadeia verticalizada, às vezes é meses de produção, né? Uma coisa interessante também, eu tenho alguns conhecidos de outras áreas, mudou o preço do silício mineral, o módulo ficou mais barato. Não, vai ficar mais barato, mas tem que chegar o silício. Né? É a mesma coisa tu dizer que o minério de ferro aumentou ou baixou, então o meu carro está mais barato. Né?
Talvez fique mais barato, mas vai demorar um pouquinho para toda essa cadeia chegar lá na ponta e sentir esse impacto. Mas sim, a cadeia hoje em torno de 6 meses, produção, uma mineração, né? E produção de algo parecido com que é um módulo, né? Desde a mineração até o módulo lá na ponta da linha, 6 meses. Na verdade, eu acho que até é curto, rápido, né? É curto. O volume é gigante, né? Hoje, né? O volume é absurdo. E isso tá, eu acho que 80%, 70% deve estar na China hoje, né? Toda essa própria cadeia. E eu acho que isso ajuda muito, né? Na parte de diminuir essa cadeia. Lá em 2014, 15, 16, quando eu comecei em solar, o nosso minério vinha da Austrália. Muita coisa vinha de Austrália. Tarugo vinha de Austrália. Vinha de Austrália. Isso há 8 anos atrás. A gente recebia tarugo da Austrália. Tanto que o Topcon foi inventado na Universidade de New Wales, na Austrália lá. Desenvolvido, assim, a parte de produção em larga escala. Entendi. Tem muita coisa ali naquela região e vinha nossa matéria-prima de lá. Hoje a China domina, não 100%, obviamente, mas muito o volume representativo da China hoje não tem como negar, né? Essa porcentagem que você trouxe é real mesmo, porque a gente já noticiou as maiores indústrias da parte em torno de 80%. Deixa eu voltar um pouquinho ali, que é tanta coisa legal para falar com você e que senão a gente vai deixando para trás, né? E a Erika fez aquela pergunta sobre a evolução, né, tecnológica e tal. E lógico, a gente quer evoluir para coisa ficar mais eficiente, né? Mas no final do dia tem um custo também, né? Porque ela tem que ser mais eficiente e tem que entregar um custo que seja atrativo para o consumidor. E aí, com tantas evoluções, né, você falou do mono. Poxa, a gente está falando aqui de, né, sei lá, 265 watts, a gente está falando em 2015, 2016, não é tanto tempo assim, né? A gente está falando, sei lá, em módulos de 330, 350 watts a, sei lá, 2018, 2019, quando a gente começou a conversar, né? Sim. Então, assim, é muito curto e, assim, o fabricante, ele tem que fazer um investimento, né? Ele tem que adequar, né, o pessoal, eu sou de fábrica também, né, nunca trabalhei numa fábrica de módulos fotovoltaicos, né, mas eu trabalhei em fábrica de eletrônica, de linha branca, né, e a gente sabe que você faz um investimento muito alto nas linhas, né. Exato. E como é que é tratado isso daí, né, como é que é esse processo, né, como é que a gente, não, legal, tem uma tecnologia que está despontando, mas olha o custo que eu tenho que fazer, o custo que eu tenho para poder investir, né. O próprio Topcon, né? Topcon, a primeira vez que eu ouvi falar em N-Type, né? Não se chamava nem Topcon ainda na época, N-Type, foi 2018. 2018, 2019, já tinha alguns módulos saindo em laboratório, né? Em escala muito menor do N-Type em si, né? Mas sim, todo o processo de transformar isso em linha de produção e viável, né? É muito demorado. E vai muito de aposta, né? Eu aposto que um N-Type vai ser viável em 5 anos, por exemplo. A questão sempre é a dedicação de a cadeia vai funilar para aquilo, vai concentrar naquilo para conseguir escalar num processo, né? Porque no fundo, né, a gente está migrando do Monopork pro N-Type Topcon, porque o Monopork chegou no limite da eficiência possível de fazer, que é o 555, 550, naquela média ali, né? Então não tem mais como eu extrair aumentos de eficiência no Monopork. Talvez alguém consiga fazer um pouquinho mais eficiente, sim, mas viável não é, né? E daí migra-se para o Topcon. Então o Topcon ainda tem um caminho de no mínimo uns 3% de eficiência a mais do que hoje a gente tem. Então a gente está falando no módulo de GD, varejo, vamos dizer assim, 575, 580, né, em torno de 22,5% de eficiência. Então esse módulo deve chegar aos 24 alguma coisa, para começar a esgotar realmente o que se consegue desenvolver mais do Topcon, a não ser que eles inventem alguma outra tecnologia. Mas aí a gente fala assim, HJT, né, hoje não vejo viável o HJT por questão de poucas indústrias estão mais focadas naquele, e a grande maioria hoje optou pelo N-Type. E a migração do Monopork para o N-Type não foi uma revolução em fabril.
É uma evolução tecnológica, algumas máquinas mudaram ali, Não. mas não foi tu consegue fazer um revamp de uma fábrica monoPUC para uma fábrica Topcon, não, N-Type. Agora a JT é outra história, é outra tecnologia. Daí tu tem que trocar muito da fábrica, daí tem um processo mais demorado. E de novo, é na cadeia inteira, né? Que você muda lá na célula, não sei se muda, acho que o tarugo não, né? Tarugo acho que não, é mais dopagem mesmo. A dopagem, ali é aquele do processo químico ali, né? A partir do corte ali da célula já... Daí vem tudo, né? Vem frame de alumínio diferente, tamanho de célula diferente, vidro diferente, né? Então, é uma mudança completa. Isso, E a gente está falando de, hoje, capacidade fabril China, não sei o que, 400 gigawatts, né? 400 giga. Ou 350 gigawatts, produção, capacidade produtiva, né? Não tudo isso é de célula, mas montagem de módulos, deve ter 200, 250 fabricantes de módulos, se não tem mais. Então é uma evolução de troca de máquinas, assim, um pouco pesado, né? Então, demora um pouco. Mas é muito uma visão do mercado e uma dedicação de, vamos ir nessa linha, né? Porque provavelmente eles lá, eu não sou desenvolvedor, cientista ali do produto, mas em algum momento eles deviam ter algumas opções. Vamos seguir nessa linha de produção, mas acabou funilando por algum motivo no Topcon Type e o mercado vai ali, né? E eu não sei se você tem esse histórico, né? Mas assim, né? O módulo a tecnologia fotovoltaica, não vou nem falar em módulo, né? Lá, o Becquerel lá, Becquerel, né? Sei lá como é que pronuncia. Estados Unidos, né? E, enfim, né? Lá foi desenvolvido para a indústria espacial, né? Aeroespacial e tal, né? Como é que eu vou gerar energia, né? Queria chegar na Lua, né? Sim. E aí, em algum momento, né, assim, ficou ali, né, uma tecnologia em stand-by, e aí veio esse mercado que a gente vive, que é uma loucura, né, assim, é um trator que vem passando, né, e sobretudo na China, você falou aí, 80% da produção... Aproximado, acho que hoje é China, né? Então, ou mais, né? Talvez mais. Por que, Edward? Não sei se você tem esse histórico. Você que é um cara do mundo aí, Sim. né, da energia solar, né, pioneiro. Por que a China? O que a China teve uma visão? O que... Eu acho isso é uma opinião minha, né? Não sei da história, assim, no livro. Eu trabalho com o mercado chinês a minha vida adulta, né, de solar toda, né, trabalho muito relacionamento com o governo chinês em si, né, então a informação que a gente tem também, às vezes, é muito resumida por falta de informação em inglês, por exemplo, né, muita coisa do governo chinês em chinês não se plena, infelizmente, um dia talvez eu aprenda. Eu vim, né, da engenharia elétrica também, então lá na faculdade a gente via uns módulos lá, fabricados nos Estados Unidos ou Alemanha na época, né, não era chinês, né. Ao meu ver, na virada do 2000 ali, onde apareceu as grandes fábricas chinesas, né, a gente estava falando de Ingle, ou outras empresas que até não estão mais, a Ingle existe no mercado ainda, mas outras investiram pesado no início do 2000 ali. Então, ali que realmente andou. Fabricação, as máquinas em si eram muito italianas e alemães naquela época, né? E suíças, tinha a Meyer, que fazia bastante máquinas, ainda faz. Tem módulos, inclusive, deles, só não no Brasil. E acredito que foi muito governo, né? Que conhecendo China internamente, assim como foi as baterias, né? É uma força governamental muito pesada, né? É quase uma obrigação de uma região, né? Eles pegam lá a província, que eles chamam, e aquela província, eles fazem lá o cluster, né, da supply chain, e vão dedicar toda aquela província para a fabricação de uma coisa só, né? A gente está falando de módulos, a gente fala muito da região de Wuxi, Suzhou, né? Então ali deve ter 100, 150 fábricas de módulos em uma região. Quando a gente fala em eletrônico, inversor, telefone, a gente fala de Shenzhen, né? Aí tem todo o cluster de equipamento, desde capacitor, resistor, eletrônico. É tudo ali. Então, o governo chinês, no começo dos anos 2000, deve ter forçado muito a produção ali de módulos naquela região. Então, a China foi muito dividida, assim, cada região chinesa fazia o cluster e começava a fazer, assim,
muito logística, né? É um país muito grande. Claro, faz todo sentido, né? Você localiza ali, né? Faz toda a cadeia, trabalha ali, não fica dispersa, né? Fica mais eficiente, fica ali. Então, funciona muito assim, até hoje. Apesar de ter fábricas chinesas, a DAS, como ela nasceu o Covid, eu às vezes falo isso, né? A gente tem hoje fábricas espalhadas na China inteira. Né? Se olhar um mapa, literalmente. Mas muito foi não um problema, foi uma visão de como nós vamos enviar o produto para o cliente. São quantas São 15 unidades fabris, pequenas, tem umas de 600 megawatts pequenas, outras de 100 gigawatts, então tem várias espalhadas, em várias regiões, do sul, norte, até na Mongólia, até na divisa com a Mongólia, tem uma usina, uma planta fabril nossa, mas justamente porque ela nasceu no Covid, onde não tinha material, né? Tenta logística, o transporte era meio limitado também, né, por conta de restrições. Então, diria, pela sua avaliação, que foi mais a questão do incentivo. Com certeza. Incentivo do país. O país viu, o governo viu que era interessante investir nessa tecnologia renovável e hoje é protagonista nisso. Hoje e não tem volta, né? Então, hoje o mercado chinês vai ser, é o maior consumo, inclusive, né? De módulos, de produtos de energia solar, e acredito que não tem como retroagir, então vai continuar sempre aumentando muito, assim como bateria. Né? Ô Edward, e agora a gente está vivendo um momento maluco de preço, né? Sim. O preço, acho que é atingindo cada vez... Quando a gente acha que agora não vai cair mais, continua caindo, né? O que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer? Né? Eu menciono assim, uma tempestade perfeita, né? A gente tem, óbvio, olhando o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro teve alteração de lei, teve uma crise de crédito, se é que eu posso dizer essa palavra crise, mas uma restrição maior de crédito, e isso ligado com outros eventos, Europa, por exemplo, demanda chinesa, acabou literalmente destruindo o fluxo normal de produção, de entrega, de demanda, né? Então a gente tem hoje crise europeia, guerra, Ucrânia, tudo, muita dificuldade nas empresas europeias, alemãs, com instalação final, falta de mão de obra, falta de conseguir fazer a instalação. Então a gente tem lá uma unidade fabril China, que produz tantos milhões de módulos por dia, não estou chutando aqui, não sei exatamente quanto é, a própria estocagem de módulos, a própria logística inteira para entregar, e uma demanda lá na instalação limitada, falta de mão de obra, falta de Brasil crédito, talvez, uma limitação de liberação de crédito, porque a demanda de energia existe. Né? E não vai cessar, não vai sumir a energia. A gente está com ar-condicionado aqui, graças a Deus, pela energia solar, por sinal. Né? 11%, Érica, que é a previsão de crescimento da carga, de consumo 11%. No Brasil. Né? Então não tem volta. E a inflação vai subindo junto, né? A gente soltou também, a inflação foi acima de 7%, que reflete diretamente na conta de luz do brasileiro. Então, claro, além de aumentar o consumo por necessidade, vai aumentar o custo da energia, né? Que a gente fala bastante aqui. E de tudo atrelado à energia, quer dizer, tudo, né? O que faz hoje sem energia elétrica, né? E daí, assim, né? Isso é o que me faz reforçar que o solar é importante. A gente está com CAPEX, por exemplo, com descontado em 50%. O preço do módulo hoje está metade ou menos do que um ano atrás. Acho que menos, eu sei que a conversa tá boa, a gente vai entrar numa discussão, mas a gente vai chamar um rápido intervalo e a gente já volta. Olá, pessoal, retomando agora a nossa discussão, a gente estava começando a falar do mercado, eu dei uma interrompida, espero não parar aqui o gás, mas a gente estava discutindo a questão do mercado mundial, né, a Europa, Estados Unidos, você que tem uma vivência, né, com o escritório em Nova York, como que é essa cadeia vista, a cadeia fotovoltaica desse ponto de vista lá fora, né, fora do Brasil? A cadeia em si, ela é muito dependida da China, né? Principalmente a Europa e a América do Sul. Os Estados Unidos está migrando para uma capacidade produtiva em solo americano. É um movimento legal que eles estão fazendo, uma visão mais estratégica, mais de segurança nacional, que é a palavra que eles usam muito, é segurança nacional, a parte de energia, né? E muitas fábricas de módulos estão... já tem, várias fábricas já estão lá, os top 5 aí estão vários abrindo,
fábricas nos Estados Unidos, em regiões diferentes. Normalmente A DA já tem? Ou... Tomara que Sempre tenha. vão perguntar. Ainda não tem. Tomara que o pessoal aí me presenteie com uma fábrica nova nos Estados Unidos. Né? Tomara que me ajude, vai facilitar um pouco a minha vida dentro dos Estados Unidos, né? Então a parte fabril hoje é importante para os americanos. Visão de país, eu acho correto, né? Então vários países deveriam ter uma cadeia aí de produtos importantes, que é o solar, né? O solar é hoje, não só hoje, mas para sempre vai ser um produto que é eterno, né? É um produto hoje básico para um país, para nossa matriz energética aí provavelmente vai ser solar. Talvez a informação você tenha melhor que eu. Em poucos anos a gente deve passar a maioria aí da parte de geração, né? Não, você estava falando, desculpa aqui, mas me veio à mente. No episódio anterior a gente teve aqui o Gustavo Malagoli, né, da Energisa, e durante a conversa que a gente, né, um insight que surgiu, né, que a energia solar fotovoltaica é muito disruptiva, né, a gente já está acostumado com ela, mas se você pegar as outras fontes de geração, né, a matriz como um todo, é tudo mais ou menos baseado no quê, né, numa tecnologia, né, antiga, enfim, né, clássica, né, mas todas elas são iguais, né, é um fio de cobre, né, um gerador, né, uma máquina geradora, que é um fio de cobre que gira em torno de um ímã. Para simplificar, me desculpem aí, eu sei que não é fácil, sou engenheiro eletricista também, você também é, mas em essência é isso. Né, a energia solar, não, ela é disruptiva, é um fóton que atinge um elétron, que excita esse elétron, que vai para a camada de condução e que gera uma tensão elétrica com a capacidade de gerar corrente, enfim, né? E você falou tudo, né? Eu acho que duas coisas, né, na tua fala. Primeira questão, não lembro exatamente como é que você falou, né? Mas é uma questão de segurança, né? Eu acho que Segurança nacional. Segurança nacional, ou suprimento de energia, né, e ter in-house, ter dentro de casa uma tecnologia tão disruptiva, me parece não ser um mau negócio, né? Eu concordo, eu pessoalmente acho que é muito interessante para o país, né? Tem óbvio, né, a condição de conseguir fazer em alta escala é outra história, né? Certo. Mas sempre ter uma possibilidade não pode ser tirada da mesa, né? E o efeito fotoelétrico, né, do solar, sim, é muito, muito antigo, muito conhecido há muito tempo. E não vai sair daqui tão cedo, esperamos, né? Vai continuar em nossa vida. A física não muda, né? Não muda. Mas aí a dúvida que a gente sempre fica, né? A gente também discute muito isso no Brasil, né? E o custo de produção, principalmente aqui no Brasil, depois a gente pode falar do mercado americano também, né? Mas é muito alto, né? E aí, voltando para o mercado americano, né? Que eu acho que está muito agora, né? Com as questões aí, né? Do incentivo, lá o IRA, né? Você tem que me ajudar aí com a tradução. Não sei também a tradução, né? Enfim, né? Depois a gente coloca aqui na descrição do episódio, né? Mas é um programa de governo que abrange as renováveis como um todo, né? Programa de governo não, programa de Estado, né? De Estado, não é né? do Biden em si, né? Não é do Biden, é um programa de Estado. Mas como é que vai ser, como é que é possível a gente ter módulos fabricados nos Estados Unidos? Primeiro, né? Qual que é o preço que isso pode chegar, né? Será de fato competitivo com a China, né? E qual que é a fórmula para se chegar nisso, né? Quando a gente fala de módulo, né, a gente está falando de cadeia de alumínio, de vidro. Cabos normalmente é um pouco mais fácil, né? Mas a gente tem o vidro do módulo específico, um vidro com baixo ferro, né? O alumínio do módulo. Então, tem uma cadeia que tem que ser construída, né? Não é só a montagem do módulo em si. Os Estados Unidos está fomentando o máximo isso, tem vários fabricantes grandes que não que estão inviabilizados de mandar a China para lá, né? Mas é praticamente impossível hoje conseguir enviar um módulo fabricação China totalmente para os Estados Unidos. Tem taxas diferentes, impostos diferentes, tudo. Às vezes limitações de exportação, inclusive. Se fala internamente dos Estados Unidos em torno de 20 centavos, 22 centavos o VAT-pico, produção nos Estados Unidos. Isso é muito mais caro que China? Muito mais caro que China hoje, né? Mas ele acaba tendo os benefícios pro próprio país, né? Pro próprio desenvolvimento da tecnologia, né? Então tem fábricas nos Estados Unidos, várias fábricas, e ao meu ver, a fabricação de módulos ela tem que ser saudável para o fabricante, né? Então
o que a gente está passando esse ano, o fabricante não está ganhando dinheiro, né? Está perdendo dinheiro, óbvio, uma crise momentânea. O importador, distribuidor também está sofrendo, está perdendo dinheiro, não está ganhando. O integrador também não está ganhando dinheiro. E isso é ruim para o mercado como um todo, né? Toda a sua cadeia, todos os participantes da cadeia têm que ser remunerados, tem que ter lucro, né? Claro. Essa é a essência, né? Claro. Se alguém ali no meio para de ter um lucro, a cadeia vai simplesmente sumir, ou porque eu vou manter uma fábrica aí com 2, 3 mil funcionários se eu não tenho lucro, né? Faz sentido. Como é que eu vou financiar a evolução, né? Com base em quê? Pesquisa e desenvolvimento. Vou gerar mais empregos, né? Com base em quê, né? Para que eu vou gerar? Como e para quê, né? Precisa ter o lucro. Né? Isso eu acho que o americano é mais saudável, que é um anti-dumping, né? Vamos dizer assim, um termo mais técnico ali. Explica o que é o dumping aí, o pessoal entender. O dumping é uma possibilidade do própria empresa, do próprio país, né? De bloquear um dumping, né? Que é uma enxurrada de produto de um mercado que seria mais barato para destruir o mercado local, interno, né? Então o país pode colocar uma taxação maior em cima do produto, ou uma cota para restringir a importação em volume, né? E para tentar desenvolver o mercado nacional, né? Obviamente, isso o governo tem que ajudar, né? Não é só colocar ali a restrição e não ajudar, que acaba também prejudicando mais. Né? Tem que ter um incentivo. E pensando nos Estados Unidos, que você falou segurança nacional, segurança energética, acredito que isso é um caminho que eles vão seguir. Não só para módulos, mas também para outras tecnologias, como as baterias, que a gente daqui a pouco vai mencionar também. Sim, o plano de Estado, né, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, inclui muito storage. Né? Hoje, os Estados Unidos é um país continental, padrão Brasil, né, muito grande, e essa transmissão de energia, quando tem uma demanda muito alta, especificamente num ponto, assim, ela é praticamente impossível de fazer, né? Então vamos simular um posto de gasolina, né? Que não é mais de gasolina, hoje é um posto elétrico, né? Tu tem ali energia, posto de energia, de recarga. Tem que mudar essa nomenclatura hoje do posto. Se tu tem 6 carros elétricos carregando ao mesmo tempo, um carregador de 75 kW, ali tu vai ter em torno de 450 kW pico momentâneo carregando, né? Então a tua rede de transmissão hoje não vai conseguir suportar um carregamento de 6 carros simultâneos num lugar. Então, o conceito americano é assim, né? Tem um storage do lado do posto gasolina, não é mais gasolina, um posto de energia, para ter essa demanda imediata no carregamento. Então, no fundo, a própria rede de transmissão vai carregar a bateria numa velocidade que ela consegue atender, e num pico de demanda do posto, ele vai conseguir carregar pela própria bateria que vai transferir, né? Uma bateria para outra, né? Bateria de storage, um container, um sistema de armazenamento, transferir para o carro elétrico, para conseguir ter esse carregamento rápido. Né? Aí eu já fiquei com uma dúvida, essa pergunta é para os dois, né? O Bruno esteve lá recentemente, você mora lá. A questão da geração distribuída como a gente conhece aqui no Brasil, ela existe lá nos Estados Unidos, a gente já trouxe alguns conteúdos, mas é legal a gente sempre reforçar, porque ajudaria, por exemplo, o Bruno comentou em alguns episódios que em sua maioria as casas já têm a parte de bateria, né? Em alguns locais que tem energia solar, tem até incentivo do governo, dependendo do estado, né? Porque lá a gente tem essa divisão. Como que funciona? Aí eu conseguiria, por exemplo, utilizar essa bateria para carregar um carro elétrico, ser um posto de energia para outros moradores? O Bruno vai saber de regulação melhor que eu. Eu vou responder depois de você. Também não. Eu acho que uma das coisas boas dos Estados Unidos, óbvio, né, tem benefícios e malefícios, os estados conseguirem regular o seu próprio sistema, né, por, talvez não estados, mas por áreas ali, né, melhor. E cada estado, cada região vai ter um padrão, né, vai ter um jeito diferente de resolver o problema, né. A gente vai para a Califórnia, tem muito sistema de armazenamento, justamente porque não tem net metering, né? Teve conta da mudança da regra. Toda a regra deles mudou muito antes da nossa, inclusive, né? E óbvio, né? É um país muito grande. Então a gente está falando de demandas de energia muito grandes, né? Então ele trata estadualmente, né? Cada região de um jeito diferente, né? O storage vem para resolver vários problemas de inversão de fluxo, expressão de demanda, né? Uma demanda spot, uma demanda momentânea que pode ter de algum cliente, de algum consumo, ou uma máquina,
vários métodos de analisar e utilizar o storage, né, a bateria em si. Então, eu não vejo o nosso mercado crescendo a médio e longo prazo sem incluir obrigatoriamente o storage, né? De algum jeito. Agora, como se é residencial, comercial ou em large scale, é outra história. Ô, Edward, desculpa, quando você fala nosso, porque você é um cidadão do mundo, né? Então, o nosso onde, né? Nossa, é o mundo. Nossa, entendi. Não. Eu sou fabricante mundial de moda, vou vender modas para todos os lugares possíveis, né? Então, inclui o Brasil também, incluindo o Brasil. Legal. Incluindo o Brasil. Acho que o Brasil começou, né? Esse diálogo de reversão de fluxo em si. Ele é um desafio, mas ele não pode ser interpretado como o fim da linha, né? Então ele é um desafio que tem que ser sobreposto, tem que ser entendido aí como a gente vai resolver esse problema, mas na minha opinião é relativamente fácil de resolver. Então, os Estados Unidos é só copiar o que alguns países já fazem. Não, e você sabe que a gente tem, né, existem, né, eu acho que é tudo muito novo, né, não vou ficar especulando aqui, mas a gente vê problemas de reversão de fluxo que não são problemas, né? Aí eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Pode ser um excesso aí de cautela do engenheiro da concessionária que está fazendo análise, ou ausência de dados mais concretos, ou eventualmente até um erro no estudo, né? Mas como você falou, o fato é que a penetração da energia solar ela vai culminar com o limite que a gente tem para exportar essa energia para a rede. Não acabou o jogo, né? Uhum. E a gente tem casos brasileiros, inclusive, tá? Eu tive há 1 ou 2 meses com uma franquia, né, aqui no Brasil, né, uma franqueadora, né, e eles têm várias franquias e eles relataram para mim que vários dos projetos deles, eles estão, lógico, né, recebem ali o reversão de fluxo, né, eles pedem ali um detalhamento maior. E quando, né, há um convencimento de que fato há esse problema, eles partem para uma solução com baterias. E eles estão revertendo. Tem até um caso que ele me falou aqui, né, que perto de Campinas, inclusive, né, não vou dar os nomes porque a gente não combinou ainda, mas até para você ir atrás ali. Mas um projeto de 50 kW de pico que reverteu com bateria, né, que falou, deu reversão de fluxo realmente, né, a gente avaliou o estudo e a solução é colocar bateria. E explicou também os benefícios, porque não é só colocar bateria e vai aumentar simplesmente o custo. Vai aumentar o custo sim, tá? Não, tá aqui, né? Mas vai ter uma série de benefícios, né? Você vai ter uma independência um pouco maior da rede, né? Você vai trocar, você não vão te desconectar, mas você vai trocar a tua própria energia, né? A tua energia você gera e armazena e consome ela novamente. Se houver uma falta de energia, a tua bateria vai estar ali, né? Não é a única função dela, mas ela vai estar ali também e vai te ajudar. E tá revertendo, Edward. Então, isso tudo que você tá falando, por isso que eu perguntei, por isso que eu provoquei, né? Isso inclui a gente em nós, né? Aí você falou, não, inclui. E, de fato, tá acontecendo aqui. E vai ser, a bateria vai passar pelo mesmo processo que o módulo passou, né? Que é um preço 2012, 2013, quase inviável, né? Se tu olhar aí, 10 anos atrás, era só em questão de pesquisa, né? A gente via usina solar no Brasil em universidades somente, né? Então vai ter essa queda, já teve, né? Então a bateria já caiu muito o preço, vai continuar caindo. Então vai começar a viabilizar em alguns casos que anteriormente não... E é uma chance de um upgrade em sistema já instalado. Assim, o processo é infinito, né? A gente bate bastante nessa tecla e surge uma outra pergunta, né? A gente tem essa discussão no Conecta, a gente discutiu a questão da inversão de fluxo, é uma solução, mas também para quais segmentos, né? Porque eu vejo muita gente falando, não, para a indústria, como você comentou, para um comércio. E o residencial? Hoje fecha a conta? Acho que o Bruno pode chegar a trazer mais dados, mais informações sobre isso, porque é onde os integradores que estão assistindo a gente, eles atuam bastante no residencial ou no comércio pequeno. Fecha a conta? Boa. A gente fez com estudos aqui de mercado brasileiro, né, de distribuidores, né, não cortamos caminho, não fomos direto no fabricante, não. Fizemos o estudo conforme o integrador, o consumidor final vai ter acesso, né, e a conta fecha, né. E aí eu acho que, né, começa um erro, né, quando o pessoal fala que a conta não fecha, é porque a comparação, quando a gente fala que alguma coisa não é viável, ela não é viável em relação a alguma coisa. E aí você tem que fazer a comparação certa, né? Uhum. Quem fala que não vale a pena
é porque compara, né, vamos supor, a energia solar com bateria com a energia solar on-grid, né, na regra antiga, né? Então aí não é a comparação correta que eu acredito, né? Porque o teu sistema entrega mais, né? Ele não é só troca de crédito, você ganha essa confiabilidade maior, que tem muito valor para muita gente. Vai perguntar lá, né? São Paulo, tá? Não tô falando regiões afastadas, não. Amazônia, Manaus, Ilha, não. Tô falando a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Vai perguntar lá para, né, pro pessoal que ficou sem energia lá por 3 dias, se não tem valor ter uma confiabilidade maior, né? Por mais que a tua energia não vai durar as 24 horas por dia, em algumas situações. E bem projetadinho dá, tá? Bem projetadinho dá. É só acertar no projeto. Só fazer os cursos do canal solar aqui, que acerta no cálculo. Já deixa o QR Code aqui, então, pro pessoal já acessar. E acerta, né? Mas assim, né? Então tem valor. E segundo, né? Quando eu comparo com o valor que a gente paga, né? A comparação tá errada. Eu tô comparando, né, com uma solução que está ficando pelo caminho, já foi muito boa, né, a gente está numa evolução. Mas quando eu comparo com a energia da rede, que eu estou pagando, né, eu pagava, não pago mais, né, pagava R$1, né, quem não tem energia solar paga R$1 no quilowatt-hora. A energia solar com bateria, ela já está na casa aí dos 35, 37 centavos. Pô, vai falar para mim que não vale a pena? Não vale a pena comparando com uns 20 centavos, agora com a queda do CAPEX aí, talvez 15 centavos do preço da energia com a energia solar on-grid, né? Mas, pô, covardia falar que 35 não ganha de R$1, né? Então, não, e a energia, na minha opinião, ela é barata. Né? A gente só nota que ela é barata no momento que a gente passa um dia sem, né? Então, São Paulo aconteceu isso de ficar 3 dias, vamos dizer, uma casa que custa R$200 de energia por mês, então ela ficou 3 dias sem energia, em torno de 10% do mês, R$20, custou aqueles 3 dias, saiu caro. Ficar 3 dias sem energia. E sem falar os comércios, foram mais de 100 milhões de reais em prejuízo. Só os restaurantes que a gente fez um levantamento. Então imagina o custo, né? Ter que dispensar funcionário, ter questão de perder mercadoria. Imagina quanto que não vai pesar isso no final do mês. Por isso que eu acho que a energia em geral é barata. Então pagar 35 centavos é barato para te conseguir operar, né? Um escritório, por exemplo, no centro de São Paulo, ficar fechado um dia. Os negócios que são perdidos, imagina. Não, o Edward trouxe um ponto muito legal, né? Que a gente não refletiu, a gente fala, tá ali implícito nas nossas discussões, mas ele deixou de uma forma explícita, né? A gente compara com o preço da energia, né? E a conta já fecha. Só que a energia, você usa ela para fazer algo maior, né? Por exemplo, um escritório, né, que vende alguma coisa, uma indústria, ele usa aquele insumo energia para vender algo que tem um valor maior. E aí, talvez, a comparação é com esse valor, né? Não é uma conta tão fácil de se fazer, mas... Por isso que a energia é muito barata, né? Já vou deixar, então, aqui uma chamada. A gente publicou uma matéria, a gente entrevistou um advogado que fala quais são os prejuízos, né? E um desses prejuízos é, de repente, um executivo que marcou uma reunião de negócios. Quanto que ele não perdeu? Então, cabe ali, né? Eu vou deixar aqui o link da matéria para vocês tirarem mais informações, mas é um ponto bem interessante que pouca gente faz essa conta. E trazendo também, além de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente vê cada vez mais comuns, né? As cidades paulistas sofrendo com isso com mais de 72 horas. Rio de Janeiro ficou em torno de 4 horas também, em algumas regiões ali do estado. Então, essa questão do storage é realmente algo que a gente pode ver cada vez mais frequente para esses tipos de casos. Até não nas residências, mas de repente dando um suporte à distribuidora, sendo uma aliada. O storage, na minha opinião, vai chegar num nível que a distribuidora vai ter o storage também, né? Então, a gente fala de residência, né? A pessoa, o indivíduo ali, o comércio, a indústria e a própria sistema energético da concessionária pode ser baseado em storage, né? Então, dependendo do jeito que tu faz a tua transmissão, né? Tu consegue reduzir transmissão, consegue trabalhar em horário de pico diferente, né? É uma tecnologia que, na minha visão, não tem como voltar, né? Óbvio que ela vai continuar trabalhando muito ainda, tem muito desenvolvimento de produto, e é por isso também que a cadeia tem que funcionar, né? Mas na minha visão não tem volta, né? E para nós, aqui, nível Brasil,
a gente não precisa reinventar a roda, né? Então a gente pode chegar em casos de sucesso que tem no mundo, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, outros países que já tem a Austrália, que é muito comentado sobre Muito forte, isso. né? E seguir, né? Seguir, não precisa reinventar todo o nosso sistema. Adapta, né? Exato, a gente vai trabalhar com o que já existe. E contar com essa inovação tecnológica aí, adicional solar, que já é nossa raiz, né? O Edward, eu queria aproveitar que você falou sobre a gente falou sobre dificuldades, né? Falou com uma delas, que é a reversão de fluxo, enfim, que está aparecendo, né? Mas mundo afora, e dá para a gente falar em dificuldades aí para o instalador, para o consumidor, o que eles enfrentam, quais são os gargalos aí. Vamos pegar aqui os mercados aí mais parecidos com o nosso, né? Mercado europeu e mercado americano, norte-americano. Dá para falar desses gargalos aí? Dá, sim. O europeu sofre muito com a falta de mão de obra, né? Então, o maior gargalo hoje europeu é a mão de obra em si. Se tu perguntar para um europeu, ele vai dizer que é os juros, né? Teve um aumento de juros também. Mas o europeu nunca teve juros, né? Com 30 anos aí de vida, 38 quase, né? Estão ficando mais velho. Eu não lembro de ter uma inflação juros na Europa, né? Então, aumentou 1% ao ano. Tá lá em todo Meu Deus, que sonho pro brasileiro, né? Então ele vai botar a culpa em juros também, mas eu acho que não é a restrição. O CAPEX reduziu pela metade ou mais de muitos projetos. A Europa, o bottleneck, né, o limitante mesmo de expansão é a capacidade de instalação, mão de obra. Não tem integradores, vamos dizer assim, para fazer? Não tem treinadores. Alguns países estão dificultando algumas coisas com a legislação mais dedicadas a treinamento, né? A Inglaterra foi um dos primeiros a restringir para alguns integradores com mais conhecimento, alguns treinamentos maiores para fazer o processo de instalação, e falta realmente mão de obra, né? Estados Unidos tem uma restrição menor, mas eles conseguem contornar. Os Estados Unidos é muito essa parte de uma restrição de importação China, por exemplo, né? Então, o preço de CAPEX dos Estados Unidos é 3 vezes mais caro que o Brasil, né? Por conta dessa restrição. Por conta de algumas restrições. E os Estados Unidos é um mercado que preza ver as empresas também ganhando dinheiro, trabalhando e evoluindo, né? Então, não tem às vezes, um mercado mais predatório de todo mundo o americano se une um pouco mais para trabalhar a médio e longo prazo, para a cadeia prosperar, né? Então, consegue dar um desenvolvimento legal para as empresas de solar, né? Esse senso coletivo é mais, né? É muito grande, assim, né? Não tem essa briga, assim, mais desleal, vamos dizer, né? E assim, óbvio, né, que cada estado tem seus detalhes, assim, nos Estados Unidos. A Califórnia está começando a dar uma regredida em instalações, porque já está ficando realmente muito saturado. Não saturado é a palavra certa, mas as oportunidades mais fáceis, assim, já foram tomadas. Mas daí a gente vai para Texas, né, vai para Flórida, né? Então, só a Califórnia, o PIB eu acho que maior que o Brasil, né? Então, se a gente olhar um estado só, então o volume é gigante, né? Tem um dado legal por isso aí, viu? Quando eu estive lá, eu ouvi, não sei aonde, né? Mas a Califórnia, se fosse um país, seria a 6ª maior economia do mundo. Então assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de um volume muito grande, né? Então, eu acho que o mercado em si tem os seus gargalos, né? Então, mas o objetivo sempre é achar a solução para ele, né? Então, daqui a um ano a gente vai voltar a conversar, vai ter outro gargalo, vai ter outra dificuldade, vai ter outro desafio para trabalhar. Então, o nosso trabalho é contornar isso e continuar trabalhando. Costumo dizer que a gente resolve um problema, né, para os nossos clientes, e aí você cria outros problemas a partir daquela solução que você deu, né? Então tem que trabalhar na próxima solução, né? Exato. E só uma dúvida, Edward, esses mercados, né, vamos pegar os maiores aí, né? Na Europa, quem que você... Alemanha, Espanha está crescendo bastante, descentralizado, né? Então tem bastante mercado ali. Mas em termos de geração distribuída, quem que são os maiores? Alemanha, acredito que é o maior em volume, né? E é o maior há muito tempo, né? Então ele tem um mercado muito grande e, óbvio, não sei se é o país mais populoso da Europa, mas eu acredito que seja entre os top 3 ali. Storage tem muita evolução no leste europeu. Polônia tem um volume grande de storage.
por mais requisições de rede, né? Algumas licitações de rede, África do Sul também, a gente não chegou a mencionar, mas... Eu já ia perguntar, por conta da restrição à rede, eu lembrei que a gente comentou nos bastidores. O Brasil, por um trabalho muito bom, historicamente, o sistema elétrico brasileiro é excelente, né? Sim. Se tu comparar com outros países. Nem os Estados Unidos é interligado, né? Todo o país, né? Então, o Brasil tem um sistema elétrico fenomenal. A África do Sul, não. A África do Sul tem muito problema de falta de energia, quase diárias em muitas regiões. Então, o que acaba gerando uma oportunidade de storage, né? Então, acaba tendo aí um volume gigante de storage na África do Sul, justamente pelo problema de elétrico, né? Mas e esses mercado alemão, vamos pegar os mercado alemão e mercado americano, norte-americano, né? Eles são mais ou menos estruturados da mesma forma como é o Brasil, nessa figura do integrador, do distribuidor, os fabricantes ali. Dá para comparar? Funcionam algumas coisas diferentes no sistema de distribuição, mas é umas questões, às vezes, muito tributárias, né? O Brasil, o integrador tem uma dificuldade maior em fazer uma compra direto do fabricante, não só por capital, mas alguns radar, alguns processos ali. A Europa é um pouco mais fácil, né? O integrador consegue comprar. Mas na Europa, pelo tamanho que é, né? Se a gente olhar a Europa como um todo, ela é muito maior que o Brasil. Ela tem uma quantidade menor de distribuidores, né? O Brasil tem mais distribuidores que a própria Europa. Que a Europa inteira? Que a Europa inteira. É mesmo. Tem muito mais integradores, muito mais EPCistas, né? Que, vamos dizer, seria um integrador com um poder um pouco maior de capital, de tamanho, né? E o mercado alemão é muito voltado em EPCistas. Tem bastante empresa que compra direto de fabricante, passa aí uma especificação de produto que ele quer para fazer. Isso aí. Estoca num nível menor, talvez, mas estoca e trabalha assim. Então, é uns integradores versão 2.0, vamos dizer. Eles estão muito mais tempo no mercado também. Então, eles tiveram esse tempo para evoluir, talvez. Mas acredito que é o nosso target, né? É continuar evoluindo lá para o integrador copiar, principalmente na área de projeto. Eu acho é uma das coisas que a Alemanha me chama muita atenção, é a qualidade de projeto, qualidade, a dedicação ali para escolher produtos específicos, né? No Brasil, eu acho que a gente limita muito o módulo a 1, 2 tipos de módulo. Então, os fabricantes aí, nós temos linha de produção em torno de 17, 18 módulos diferentes em linha de produção, e cada um tem um motivo de existência, né? Então, não se usaria um para tudo, né? Então, teoricamente, isso ajuda se tiver uma dedicação maior na parte de projeto, que é um trabalho legal que vocês fazem, a parte de informação e capacitação do integrador em si. Porque, no fundo, tudo se resume ao integrador, né? O integrador lá é o cara que vai realmente evoluir, né, tudo, e vai puxar esse módulo aqui, esse modelo de módulo, vai ser mais útil para esse tipo de instalação por razões A, B e C, independente do que for. Tem que ter uma capacitação técnica lá no final da linha lá. Ele é o arquiteto, né? Ele tem lá, né, as opções, né? E vai puxando o que faz sentido para aquela aplicação. Né? Exato. E o mercado alemão acho que é uma referência boa, né? A capacidade de engenharia, né? Não necessariamente engenharia em si, mas de escolha de equipamento. Eu acho que a gente conversou bastante coisa aqui. Os bastidores já me dão ali o meu deadline, né, no jornalismo, pra gente partir. A produção faz tempo ali uma conversa boa, a gente vai. A gente só vai, daqui a pouco a gente vai pro encerramento. Mas, partindo agora para o nosso fim da nossa conversa, mas a gente gostou muito, provavelmente terá mais convites para você vir. A próxima oportunidade que virá ao Brasil, vem aqui para o escritório. Já estou deixando aqui o convite, com certeza o Bruno já deve ter feito antes para participar. Ou a gente faz nos Estados Unidos também, né? Também, né? Tá Verdade, ótimo. Verdade. E eu quero agradecer imensamente, não só pela sua vinda aqui, mas também por essa troca de conhecimento, que a gente pôde falar de mercado, também trazer alguns insights para quem está assistindo, elucidar algumas questões também que o pessoal às vezes não para assistir. Então, tem gente que já me relatou que ouve o podcast, porque a gente já está nas plataformas também, além do YouTube de streaming. Então, tem o YouTube Music, o pessoal vai de uma viagem para outra, vai ver um projeto. Poxa, vou assistindo aqui, então é bem interessante. Eu quero agradecer e também agradecer ao Bruno por sempre marcar presença aqui. Opa, obrigado. Agradecer o Edward. Não, eu que agradeço. Eu acho que é uma honra para mim estar aqui, tá? O trabalho de vocês é o que move o mercado, é o que faz essa ligação de fabricante com integrador, distribuidores, porque para nós, né, a gente está muito longe, né? A gente está muito longe do integrador. E graças a vocês a gente tem um acesso e consegue trocar informações e conseguir evoluir o maior possível assim, o mercado para nos ajudar, né? Então todo mundo
E excelente. Bom, obrigado pelo trabalho e obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E lógico, agradecimento especial a você que acompanhou esse episódio. Já deixa ali qual a parte que você mais gostou, ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário que a gente responde logo em seguida. Até a próxima!